em Lucas, capítulo de número 13. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 10. Enquanto você folheia a tua palavra, concordância com a oração do pastor que já foi feita, eu vou estar fazendo uma pequena oração. Aleluia. Senhor Deus e Pai, quero reconhecer, ó Deus, que sou fraco, mas o Senhor é forte. Quero reconhecer, Senhor Deus, que sou pequeno e que o Senhor é grande. Quero reconhecer, ó Deus, que nada sou e o Senhor tudo é. Quero te pedir diante da tua igreja, da tua noiva, ó Senhor, que pela tua bondade e misericórdia, que o teu Espírito Santo possa capacitar-me, para que no abrir e fechar dos meus lábios, já não seja eu, mas que seja o teu Espírito a falar nesta noite aos nossos corações. Que seja aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Eu encerro, Senhor, a minha pequena e humilde oração com as palavras de João Batista, Senhor. Eu faço delas, Senhor, a minha oração final. Convém que o Senhor cresça e tão somente importa que eu diminua. Faz a tua vontade e o teu querer. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13, verso de número 10. A cura de uma mulher no Shabat, ou em outras traduções, a cura da mulher encurvada. A palavra do Senhor Jesus fala da seguinte forma, talvez a minha tradução seja diferente da tua, mas em ambas tem o mesmo sentido e a mesma aplicação. A palavra do Senhor faz do verso 10 em diante. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga comigo, enfermidade. Fazia 18 anos que estava encurvada. Diga comigo, encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, diga, vendo Jesus, chamou a si, diga, chamou a si. E disse-lhe a mulher: tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs as suas mãos sobre ela. Diga, impôs as suas mãos sobre ela. E imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu indignado, porque Jesus havia curado no dia do Shabat. E disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabat. O Senhor respondeu e disse-lhes: hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas, e glorificavam que eram feitas por ele. Amém. Podeis se sentar, adorando também ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. A gente estamos diante de um texto, amada igreja, noiva do Cordeiro, bastante conhecido por você, leitor da Bíblia, por você, ouvinte do Evangelho, por você, servo, serva, por você, simpatizante. Talvez você se encontrou certa feita na sua casa, lendo acerca desta mulher, que a Bíblia não cita o seu nome, mas a Bíblia vai citar as suas fraquezas.
Pois a Bíblia vai nos mostrar que aquela mulher, ela se encontrava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, há bastante tempo aprisionada pelo adversário das nossas almas. Aquela mulher, ela vinha para o culto, mas ela voltava para casa presa. Ela entrava no culto presa e saía presa novamente por aquela enfermidade a qual ela carregava por muito tempo. Mas a Bíblia vai nos mostrar no texto ora lido que aquela mulher vai desfrutar de algo chamado milagre. Aquela mulher vai desfrutar de algo chamado bondade de Deus. Aquela mulher vai desfrutar de algo chamado misericórdia de Deus. E talvez nesta noite de hoje você entrou por estas portas pedindo que a bondade de Deus venha sobre o teu lar, que a bondade de Deus venha sobre os teus filhos, sobre a vida do teu marido, sobre a vida da tua mãe, sobre a vida do teu pai. Talvez você chegou por estas portas e você pediu a Deus que Ele olhasse para você e exercesse de misericórdia para contigo. Talvez por um momento adverso que você tem enfrentado, talvez por uma circunstância que a vida proporcionou e que você não queria passar, mas está passando. E talvez você chegou hoje aqui como aquela mulher, passando por um grande problema, a qual os religiosos desta época não podem resolver. Igualmente a esta mulher eles não podiam, a qual a medicina não pode resolver, a qual o governante não pode resolver, a qual nenhum homem, a não ser Jesus Cristo, tem poder para resolver. E você chegou hoje aqui pedindo que Deus haja com bondade, haja com misericórdia, para que você possa desfrutar do teu milagre, para você poder contar o teu testemunho e desfrutar da bênção que você tanto almeja. A gente estamos lendo este texto e a gente podemos se deparar com uma libertação, porque a Bíblia, ela enfática a dizer que aquela mulher estava dentro da casa do Senhor, mas se encontrava aprisionada. E a gente podemos ver que Jesus, olhando para aquela mulher, Ele vai chamar aquela mulher, Ele vai tocar naquela mulher, e aquela mulher vai se endireitar. Eu entendo algo quando eu olho para Jesus. Falar de Jesus é muito bom. Viver com Jesus é melhor ainda. Estar com Ele é ainda mais sensacional. E falar de Jesus é um ato que muito me alegra. Porque quando eu olho para Jesus, eu entendo algo da parte de Deus. Fique comigo, preste bastante atenção. Quando eu olho para Jesus, eu posso entender que Jesus, Ele nos chamou não para uma prisão. Jesus, Ele nos chamou para liberdade. Talvez você não entenda isso. A gente podemos ver que muitos religiosos desta época, eles querem nos colocar dentro de uma caixa. Eles querem nos colocar em uma vitrine. Mas entenda algo, querido. Jesus, Ele te chamou para a liberdade. A gente podemos ver que não é diferente. A Bíblia vai nos mostrar que aquela mulher, ela entrava e saía há 18 anos daquele ambiente. Ela entrava e saía há 18 anos daquela casa. Ela fazia propósito, talvez eu conjecturo. Ela orava, ela pedia a Deus. E passava a campanha, talvez ela participava do círculo de oração, conjecturo eu, meio de pregador. Mas ela entrava e saía daquele local da mesma maneira que ela entrou. E cada vez mais a sua situação ia se agravando. Talvez a história dela não é diferente da tua. Talvez você já fez propósito. Talvez você já pagou preço em oração. Talvez você já subiu e desceu um monte. Talvez você já participou de várias campanhas. Mas o teu milagre ainda não chegou. A cura que você precisa ainda não chegou. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Ele te chamou para liberdade. E quando Jesus, Ele age na vida de um filho ou de uma filha, porque o texto vai dizer que ela era o quê? Filha de Abraão. Aleluia, aleluia. Quando Deus, Ele quer agir na vida de um filho, na vida de uma filha, eu quero te dizer que ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus, Ele quiser te curar hoje, ninguém vai impedir. Se Deus, Ele quiser visitar a tua casa hoje, ninguém vai impedir. Se Deus quiser libertar o teu filho, a tua filha, ninguém vai impedir. Eles podem até bater cabeça,
podem até murmurar, eles podem até achar ruim, mas eu quero te dizer, quando Jesus ele age, ninguém pode barrar, porque a Bíblia vai nos mostrar. O religioso daquela época dava glória, dava aleluia, ele adorava dentro da casa, mas quando ele viu aquela desprovida de uma bênção, aquela que se encontrava aprisionada nas mãos do inimigo, recebendo a cura que ela tanto almejava, eles não se alegraram com a cura dela, eles não se alegraram com a libertação dela. A Bíblia vai nos dizer que eles murmuravam entre si, eles murmuravam acerca do ministério de Jesus, eles murmuravam acerca do milagre que aquela mulher precisava. É muito fácil, irmão, eu te criticar, é muito fácil, irmão, eu olhar para você e falar da seguinte forma comigo: olha, é muito fácil ele adorar nesse carro que ele anda, nessa moto que ele dirige, nessa casa que ele tem. E muitas das vezes eu não entendo e nem compreendo e nem muito menos sei da onde Deus te tirou, da onde Deus te arrancou. É muito fácil eu criticar a tua maneira de adorar, é muito fácil eu criticar a tua maneira de agir dentro do culto, talvez por uma expressão que você fez, talvez por um movimento que você fez. Mas quando a gente entendemos e procuramos saber quem aquela pessoa era, da onde Deus arrancou ela, qual a prisão que ela se encontrava para hoje estar desfrutando do milagre tão desejado, a gente não se comportamos como religioso desta época. A gente vemos quando Jesus opera um milagre naquela mulher, o sentimento não é de alegria das outras pessoas, o sentimento daquelas pessoas é de ódio. Eles ficaram indignados porque Jesus operava cura no sábado. Mas a gente podemos ver que Jesus ele vai usar coisas daquela época para trazer uma lição para cada um de nós. Ele vai olhar para aqueles homens e ele vai usar o trabalho a qual eles trabalhavam. Ele vai olhar e vai dizer: ó, pode vocês que no sábado não soltam o boi de vocês ou um jumentinho para beber água. E esta mulher, sendo filha de Abraão, ela não poderia ser liberta desta prisão. Jesus ele está confrontando aqueles homens. E não é a primeira vez que Jesus ele faz isso. Jesus ele pega coisas do cotidiano e aplica na vida diária para trazer uma exortação àquele povo, para entendermos que uma vida, que uma alma é mais importante do que muitas coisas materiais. Eles priorizavam o jumentinho porque trabalhava para eles, trazia o sustento para casa. Eles priorizavam o boi, as ovelhas que eles tinham, porque era algo que proporcionava a eles um bom-estar. Mas eles não estavam preocupados com a situação do seu próximo. Quando a gente vamos para Lucas, capítulo de número 15, Jesus ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. O pastor ele saiu e procurou a ovelha perdida. A mesma parábola, Jesus vai falar sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, perdendo uma, ela procurou. Por quê? Jesus está querendo dizer: vocês priorizam coisas que são fúteis. E muitas das vezes a gente se esquecemos de pessoas que estão precisando de um abraço, de pessoas que estão precisando de uma mão amiga, de pessoas que estão precisando da tua oração, de pessoas que estão precisando hoje apenas que você olhe para esta pessoa e diga: Jesus te ama. Jesus ele tem obra na tua vida. Uma palavra a qual você liberar sobre a vida de alguém em nome de Jesus tem poder para fazer muitas coisas. Mas talvez a gente se encontramos com os religiosos daquela época. Talvez a gente curvamos os nossos joelhos e a nossa oração seja: Senhor, alarga, Senhor, as minhas tendas, ó Pai. Senhor, olha para a minha empresa, Senhor. Senhor, olha para os meus bens, Senhor. Senhor, eu preciso daquilo, Senhor. Senhor, eu almejo aquilo. E muitas das vezes a gente se esquecemos de olhar para o companheiro que se encontra do lado. Aquela mulher entrava e saía há 18 anos passando por um problema e uma dificuldade. Ninguém dava atenção a ela. Mas quando ela é curada,
vão se indignar contra ela. Quando ela é curada, vão se indignar contra o ministério de Jesus. Sabe o que é que eu entendo com isso, querido ouvinte? Existem pessoas que elas vão te querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Entenda algo, querido ouvinte. Talvez até hoje você está passando por escassez. Talvez até hoje você está passando com um problema com um filho, com um ente querido. Mas eu quero te dizer, quando você estiver vivenciando o seu milagre, não se assuste. Se aquele crente religioso passar a te criticar, se aquele crente religioso passar a falar da tua vida, é porque tem pessoas que vão querer ver você até bem, eu volto a repetir, mas nunca ver você melhor do que elas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu olho para o ministério de Jesus e eu já quero entrar no primeiro ponto. Mas antes de entrar no primeiro ponto, eu tenho que falar isso novamente. Um chamado à liberdade. Quando Jesus ele chega na vida do homem, quando Jesus ele chega na vida da mulher, o chamado dele é único, é específico, é a liberdade. Aleluia. Em João capítulo de número 8, Jesus está fazendo culto. Jesus está sendo indagado pelos religiosos daquela época. E o culto de libertação de Jesus não é para o descrente. Se a gente formos ler o capítulo de número 8, Jesus pregava para os judeus que criam nele. Mas quando a pregação de Jesus foi mudando, quando a pregação de Jesus foi tocando em coisas que eles não gostavam, Jesus ele vai falar da seguinte forma para eles. Em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda algo. A verdade muitas das vezes não vai arrancar de mim e de você um sorriso. A verdade muitas das vezes vai fazer você ficar de cara feia. A verdade muitas das vezes não vai arrancar glória, mas ela vai arrancar de dentro de nós algo que a gente não queríamos ouvir ou sentir. A verdade muitas das vezes ela traz liberdade. A verdade muitas das vezes ouvida de uma forma errada e entendida de uma forma errada vai trazer para pessoas prisões. Elas estão ouvindo e crendo em Jesus até um certo ponto, quando Jesus não toca aonde eles não querem ser tocados. Quando Jesus ele passa a tocar aonde eles não gostam, a Bíblia vai dizer que aqueles homens eles não vão gostar mais da pregação de Jesus. Aí Jesus ele diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36 Jesus vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito fácil crer quando o pregador ele diz que você vai receber o teu milagre. É muito fácil crer quando o pregador diz que vê um anjo passando com a bandeja. É muito fácil você crer se eu disser que eu vejo uma chave, uma porta aberta sobre a tua cabeça. Mas quando eu disser que você tem que mudar determinadas ações, determinadas atitudes, a glória da glória ou vai ficar de cara fechada? Se a pregação for exortativa de confronto, se eu não disser que você é o queridinho, a menininha de Jesus, vai continuar adorando, vai continuar glorificando, vai continuar exaltando o nome de Jesus. E a pregação de Jesus é para quem está crendo, mas quando Jesus começa a tocar em certas coisas, eles vão ficar indignados. Quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo ele dentro de uma certa igreja. Ele entra na sinagoga pela primeira vez, é lhe dado uma oportunidade. Ele vai abrir o rolo sagrado, o manuscrito. Quando ele abre, cai uma das profecias que estava sobre ele. E ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. Aleluia. Aleluia, pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, para conceder a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E a única e aceitável vontade do Senhor é esta: chamar você a viver uma vida de liberdade. E ao contrário do que muitos pregadores têm dizendo, que você pode fazer tudo, que você pode agir de toda forma, eu venho te dizer que o chamado de Jesus para você verdadeiramente é para a liberdade. Mas tem coisas do nosso passado que já não podem estar mais inseridas na nossa vida cristã.
Tem coisas que a gente fazia antes que a gente não vamos poder fazer hoje. Mas isso é o cuidado de Deus sobre a mim e para a tua vida. É quando a gente entende que a gente não precisamos buscar coisas no mundo para trazer alegria momentânea, para trazer prazer momentâneo. Porque a nossa alegria já não é das coisas superficiais e passageiras. A alegria que a gente carregamos é uma alegria eterna. É uma alegria que vem de Jesus Cristo. Que ela age de dentro para fora. E talvez você possa olhar com um olhar de religiosidade para aquele novo convertido que se converteu agora, que ainda não se libertou daquela roupa, que se converteu agora recentemente. E talvez você queira criticar, talvez você queira apontar, mas eu quero te dizer, a libertação ela começa de dentro para fora. Tem pessoas que elas vão se converter hoje, elas já vão se levantar libertas, convictas da transformação delas por completo. Já tem pessoas que vão levantar a mão hoje, mas elas podem pecar daqui a 1 minuto, daqui a 2, quando passarem daqueles portões. E ao invés de você chegar até o seu líder e dizer: olha, sabe aquele lá que levantou a mão naquele dia? Estava lá naquele ciclo de amizade, estava fazendo isso que não era para fazer. Deus ele conta que você vá lá e estende a mão para ele. Deus ele espera que em vez de você falar da vida alheia, você chegue até aquela pessoa e diga: ó, Jesus ele tem obra na tua vida, Jesus ele te ama, ele não te fez para viver assim. Você pode se escandalizar quando um crente já velho há muito tempo erra, mas quando quem levantou a mão agora, e Jesus ele está olhando, mostrando para a gente que ele nos chamou para viver uma vida de liberdade nele. E aqui eu quero entrar no primeiro ponto. E o primeiro ponto que Jesus ministrou ao meu coração é: aleluia, mudando de direção. Será que você hoje está disposto a mudar de direção? Será que você hoje está disposto a tirar algumas convicções que você tem dentro de você, mas que não são coniventes com a palavra do Senhor? Eu quero te dizer que hoje Jesus ele me trouxe aqui para te dizer: chegou o dia de você romper certos ciclos de amizade. Chegou o dia de você se deixar de estar em certos ambientes inseridos. Chegou o dia de você vivenciar uma mudança de mente. E essa mudança de mente, através da pessoa de Cristo Jesus e da sua palavra, vai te levar para um novo direcionamento. Aleluia, aleluia. Aquela mulher entrava e saía, mas continuava presa. Ela estava na casa, mas estava presa. Ela louvava na casa, mas estava presa. Ela glorificava e adorava na casa, mas estava presa. Talvez eu estou pregando hoje para alguém aqui que está preso em algum vício. Talvez eu estou pregando para hoje aqui que está para alguém que está com um pecado escondido. Mas eu quero te dizer, até hoje você viveu com este pecado escondido. Até hoje você viveu com este vício escondido. Mas Jesus chegou na casa para te dar uma nova geração. Jesus chegou na casa para te proporcionar liberdade. Jesus chegou na casa para te mostrar que você não precisa saciar a tua sede em poços imundos, porque dentro de você irá se procriar águas vivas que jorram para a eternidade. Jesus ele veio mostrar para pessoas hoje aqui que você não vai precisar ficar preso em certas amizades, em certas ações e atitudes que você tem tomado. Jesus ele veio anunciar o ano aceitável da libertação. Você não vai precisar de coisas apalpáveis, porque dentro de você, você carrega aquilo que o ouro, aquilo que a prata não pode te dar. E o que é que eu carrego, pregador? Eu vim te dizer que você carrega a essência de Deus. Eu vou ser mais claro para você entender. Você carrega uma chama viva, a qual aquece o teu coração. E o que é que eu carrego, pregador? Eu vou ser mais claro. Você não carrega anjo, você carrega o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Eu não vim te dizer que o anjo desceu na casa. Eu vim dizer que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e Ele quer trabalhar, Ele quer fazer algo, Ele quer proporcionar para alguém hoje aqui liberdade verdadeira.
curas e milagres. Eu vou falar bem claro para você entender porque eu vi glória aqui atrás, eu vi glória do lado, eu vi glória aí na frente. Vou falar bem baixinho. Você não precisa de anjo. Você não precisa de bandeja. Você não precisa de chave. Você não precisa de porta aberta. E o que é que eu preciso, pregador? Tu não sabe o que é que eu estou passando em casa. O que você precisa já está dentro de você. É a presença do Espírito Santo. Quando a gente passamos a entender aquilo que a gente somos em Jesus Cristo e aquilo que a gente temos dentro de nós, a gente vamos viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus. Aleluia. Não se preocupa que hoje eu vim te pregar no Evangelho cristocêntrico. Aleluia. Jesus, ele vai mudar a direção daquela mulher. Jesus vai mudar o curso da história daquela mulher. Ela entrava para dentro da sinagoga, pastor. E a apóstola não olhava para frente. Ela entrava dentro da sinagoga e ela entrava assim, ó. Ela entrava dentro da sinagoga e era tocado os hinos da harpa e ela se encontrava assim. Ela entrava dentro da sinagoga e era feita uma oração pentecostal, mas ela ficava assim. Ela entrava dentro da sinagoga, era tirado os louvores e ela continuava assim. Ela entrava dentro da sinagoga e os pregadores daquela época pregavam, mas ela continuava assim. Ela entrava dentro daquela sinagoga e os profetas até profetizavam, mas ela continuava assim. Mas eu quero te dizer, quando chegou Jesus na casa para pregar, quando chegou Jesus na casa para ministrar, quando Jesus entrou na casa, o negócio é diferente. O negócio tem que mudar. Quando Jesus chega para casa, não tem para chave. Quando Jesus chega na casa, não tem para anjo. Quando Jesus chega para casa, não tem para bandeja. Porque o grande, aquele para quem é o culto, chegou na casa. E o culto é para quem? O culto é para Ele. O louvado e adorado é Ele. O maior é Ele. Quando Ele chega na casa, algo tem que acontecer. E quando Jesus chega na casa, Ele chega para mudar a direção daquela mulher. Até ontem ela olhava para baixo. Até ontem ela olhava para a terra. Mas quando Jesus chega, ela vai ter que mudar de direção. Aleluia. Eu vou falar. Nós vivemos em uma geração que até tem jeito de cristão. Nós vivemos uma geração que até parece com o Evangelho. Nós vivemos em uma geração que você olha, bate o olho e diz: aí é homem de Deus, aí é mulher de Deus. Mas Deus olha para essa geração e Ele diz: está preparado para mudar de direção? Está preparado para parar de postar dancinha no TikTok? Está preparado de estar se espelhando na influência mundana que anda mostrando o corpo, que anda mostrando tudo? Está preparado para deixar de escutar o ímpio? Eu vim trazer uma palavra de Deus. Talvez até hoje você se espelhava na Anitta. Talvez até hoje você estava escutando músicas que não era para escutar. Talvez até hoje você estava vendo aquelas indecências que eu não quero falar. Mas eu quero te dizer, Jesus chegou para te dar direcionamento. Nós vivemos em uma geração que tem olhado para baixo. Nós vivemos em uma geração que não tem se comportado conforme o direcionamento do céu. Aleluia. 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 E o que é que eu entendo com isso? Vou trazer uma verdade espiritual para mim e para você. Aquela mulher, ela olhava para onde? Para baixo. Ela olhava para onde? Você é mais específico. Ela olhava para a terra. Ela olhava para as coisas do mundo. Isso eu estou trazendo do âmbito espiritual. Sabe por quê? Quem olha para baixo
só ver as coisas deste mundo? Aleluia. Vou falar novamente. É uma pergunta. Responda para você. Sabe por quê? Quem olha para baixo só vê as coisas deste mundo. Vou te dizer agora. Aleluia. É porque em 1 João, capítulo de número 5, verso de número 19, o apóstolo amado, aquele que reclinara no dia da ceia a cabeça sobre os peitos do Senhor Jesus, aquele a qual o mestre disse que nem havia de lhe trair. Este João, ele vai pregar aqui neste mesmo capítulo de número 5, verso de número 19. Ele não vai trazer a mensagem de Jesus é amor. Embora ele fale muito acerca de amor, aqui ele vai dizer da seguinte forma: o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Sabe por quê? A gente vê gente por aí que até tem aparência, que até prega bem, que até louva bem, que até faz algo bem, que a gente olha e diz: prega muito, louva muito, ora muito, relampeia muito, é usado nos mistérios, é usado no chá. Mas quando a gente passamos a conhecer bem de perto, a gente vemos que tem uma coisa errada que não se condiz com o Evangelho. É porque são pessoas que até têm um dom, mas não carregam mais a essência. Que durante a caminhada até de intimidade, que durante os primeiros passos até demonstravam um ato de primeiro amor, mas o tempo foi passando e as coisas foram mudando. Por quê? Porque parou de olhar para a cruz, porque parou de olhar para Jesus, porque parou de olhar para a palavra, porque parou de olhar para aquele cantinho a qual você buscava na madrugada. E todo cristão, quando passa por essas situações, vai começar a viver algo chamado crise de identidade. E quem tem crise de identidade já não consegue mais olhar para frente, só consegue olhar para baixo. Tudo é caro. Quem está aqui hoje reunido, eu creio que você está em espírito, mas quem não está ligado, você é mais simples e mais objetivo. Quem está no espírito está falando: eu recebo essa palavra. E quem está na carne está dizendo: que fulano, que ciclano deveria estar aqui hoje porque essa palavra foi para ele. Não, essa palavra foi para o pregador. Essa palavra foi para você também. E se não dá para você engolir ela, disfarça mesmo dando glória. E se não dá para você engolir ela, disfarça mesmo dando aleluia, para você não sair daqui feio. Aleluia. Aleluia. Quem só tem crise de identidade começa a passar por isso. Por quê? Porque o inimigo já chegou. E ele não chegou de uma vez, ele chegou ganhando espaço, território. Ele veio com a conversa do evangelho que até parece evangelho, mas se a gente formos olhar fundo para quem tem conhecimento de Deus, a gente entende ele? Até parece evangelho. Tem até Jesus ali no meio, mas tem um negócio ali deturpado. É porque o Satanás, ele não está preocupado em tirar eu e você dentro da casa. Muito por ao contrário. A dracma se perdeu e ela se encontrava perdida aonde? Aleluia. Aleluia. Vou ser mais claro. Quando Deus aparece para o profeta mandando ele ungir alguém, que talvez quem vai olhar na ótica humana vai dizer: se encontra dentro da casa. Mas dentro da casa tinha pessoa que até tinha aparência. Dentro da casa tinha pessoa que até tinha estrutura. Dentro da casa tinha pessoa que até aparentava ser guerreiro. Mas entenda, eu vou trazer uma verdade. Casa está sendo trazida no âmbito espiritual para lugar de comodismo. Até canta bem, mas está acomodado. Até prega bem, mas está acomodado. E Deus veio me trazer hoje aqui para te dizer: volte às velhas práticas que você tinha na sua primeira convenção. Mas pregador, deixa para quem está chegando agora. Não, quando Jesus ele vai exortar aquela igreja, ele vai dizer daquele da seguinte forma: até prega, até adora, até evangeliza,
porque descaíste e deixaste o primeiro amor. O primeiro amor. Até adora bem, mas não adora como antes. Até prega bem, mas não prega como antes. Eu vou falar, Jesus. Está dentro da casa, mas está perdido. Está dentro da casa, mas está sem direcionamento de Deus. Aí o profeta vai nos trazer uma verdade bem clara. Nem todo mundo que é conhecido por Jessé dentro da casa é conhecido por Deus no seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. É Abinadab, manda passar. Talvez deve ser esse. Está de terno, está de cavalo. Ei, olha o sapato. Olha esse glória. É sobre esse que eu vou derramar o azeite. Mas eu quero te dizer que o homem, ele olha para a aparência. O homem olha para a estética. O homem olha para o anel no dedo. O homem olha para o diploma. O homem, ele olha para as circunstâncias cruciais da vida. Se é abençoado, Deus é com ele. Se tem, Deus é com ele. Mas Deus está olhando e está dizendo: Samuel, manda passar outro, porque não é esse. E os mancebos todos passaram. Tinha gente que até tinha um porte físico atraente, mas não é esse. Samuel vai olhar, vai chamar Jessé e vai dizer: acabaram os teus mancebos? Tem um. A Bíblia vai nos dizer a aparência. Ele é até formoso, mas ele é ruim. Ele é até formoso, mas é de baixa estatura. E onde é que ele está, que não está na casa, Jessé? Ele está cuidando das ovelhas do seu pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não estava gravando dentro de casa vídeo pro TikTok, pro Instagram. Ele não estava dentro de casa com um papinho escondido com contato do WhatsApp. Aleluia, aleluia. Ele não estava se balançando na varanda. Ele não estava deitado na cama. A Bíblia vai nos dizer que enquanto todos estavam no lugar de comodismo, enquanto todos estavam no lugar de aconchego, o melhor ao menor estava trabalhando. Vou repetir. Enquanto todos estavam no lugar de comodismo, enquanto todos estavam no lugar de aconchego, o menor estava trabalhando. Deus, ele ainda conta com alguém que não tem medo de suar a camisa. Deus ainda conta com alguém que não tem medo de sujar o salto. Deus ainda conta com quem não tem medo de chorar para não borrar a maquiagem. Deus ainda conta com quem não tem medo de quebrar protocolos e dar um abraço e ministrar em quem ele está adorando. Eu vim falar para alguém hoje que Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta com você. Mas vão dizer que é da carne, pregador. Deixa eu dizer. Quem te chamou não foi o homem. Quem te chamou foi Deus. E ele vai dar uma direção, e a direção: ei, Jessé, manda chamar o menor, porque o lugar dele é na casa. Manda chamar o menor, porque eu tenho um azeite para deitar sobre a cabeça dele. Eu vim hoje mudar o curso e a direção. Deus vai começar a pegar quem não é, para confundir quem diz quem é. Deus vai pegar esse crente que até diz: mas Senhor, eu tenho fraquinho. Mas eu quero te dizer: é na tua fraqueza, é na tua fraqueza, é na tua fraqueza, é na tua fraqueza que o poder do Espírito Santo de Deus vai se aperfeiçoar. Vai se aperfeiçoar. Aleluia, 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 aleluia. Quando Deus, ele chama Davi, ele chega para confundir a ótica humana dos irmãos que estão na casa. Quando Jesus, ele chama a mulher, ele chama para confundir os religiosos daquela época. Esse é o nosso Deus. Ele chega para te dar direção aonde ninguém vê saída, aonde ninguém vê mais esperança. A qual você diz: não tenho mais fé, acabou. Já se fazem, Jefferson, 2 anos, 3 anos, 20, 30, ou talvez até mais, que você está passando por esse problema e essa dificuldade. Mas quando Deus, ele chega para mudar o curso. Ele chega para dar um oriente, um norte. Ele chega para mostrar a luz. Ele vai chamar aquela mulher. E o que me chama a atenção é que Jesus toca. Ele chama, ela vem. Ele prega,
E ela vem. Mas Jesus vai começar a tocar. E quando Jesus ele toca naquela mulher, ela vive aquilo que há 18 anos ela precisava. Ela vai vivenciar a cura e o milagre que ela tanto almejava. Talvez você está sem fé, sem esperança. Talvez você não vê luz nesse cativeiro. Mas eu quero te apresentar a luz. Essa luz se chama Jesus. Lembre-se que outrora você não era esse crente que eu encontrei aqui. Você estava perdido. Mas ele podia ter escolhido outro melhor. Mas ele escolheu você. É porque aonde o homem não vê nada, Deus enxerga propósito. Aonde o homem não enxerga qualidade, Deus ele enxerga o extraordinário. Aonde o homem olha na sua ótica e julga pela aparência, Deus ele olha para o teu coração. Ele diz da seguinte maneira: até hoje deu problema em casa. Aleluia. Até hoje andou dessa maneira. Até hoje se comportou dessa forma. Mas quando a palavra entrar, quando Jesus chamar e começar a tocar, nada que está fora do lugar continua. Por quê? Porque o nosso Jesus é especialista em mudar cenários geográficos. O nosso Jesus é especialista em mudar ambientes. O nosso Jesus é especialista em mudar a direção e o curso da história. Até onde foi motivo de tristeza, mas Jesus manda eu te dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até ontem olharam para a tua cara e disseram: olha aí, já está fazendo as mesmas coisas, deixa de orar por esse menino, deixa de orar por esse rapaz. Mas Jesus está dizendo: continua orando, porque orar é contigo, tocar é comigo. Continua fazendo campanha e subir no monte, porque fazer isso é contigo, fazer a obra é comigo. Pregar e fazer a exposição do texto bíblico é com Jesus. Chamar é com Jesus. Mas entenda algo, tem coisas que Jesus ele vai fazer, mas existem outras que só dependem de você. Tem uma geração hoje em dia que quer terceirizar tudo. Tudo é Deus. Tudo é Deus que tem que fazer. Tudo é Deus que tem que agir. Mas entenda algo, Jesus ele prega e ele vai falar algo. Vem. Pregar é com Jesus, vinha com ela. Aleluia. Ministrar é com Jesus, vinha com ela. O que é isso, pregador? Falar é com Jesus, deixar as velhas práticas é comigo e com você. Aleluia. Falar é com Jesus. Dar uma geral naquele guarda-roupa, tirar aquilo que é empecilho. É com você, não é comigo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus ele fala, mas o problema é que quem tem crise de identidade não quer obedecer. Só de manhã eu faço o que eu quero, o que dá na minha telha. É eu que trabalho, é eu que conquisto. É você que trabalha, é você que conquista. Mas é Jesus que te dá saúde e também te dá o direcionamento. O apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Jesus vai chamar aquela mulher, ela vai vir e ele vai tocar. Está preparado? Porque Jesus, quando começa a tocar, nada fica no mesmo lugar. Ele toca e aquela mulher muda de direção. E é isso que o inimigo quer que a gente faça. Ele quer que a gente continue olhando para baixo. Sabe por quê? Porque quando a gente continuamos olhando para as coisas do mundo, a gente não avançamos, só regredimos. A gente não mudamos de situação, continuamos na mesma vida. E foi assim com aquela mulher. Ela entrava e saía, mas o problema continuava. Mas no dia quando ela recebeu um direcionamento de Deus, você é específico, o tempo está avançado. Aleluia. Quando o Satanás chegou no Éden, ele mudou a direção. Até parecia com o Evangelho, mas ele distorceu. Para quê? Para a centralidade não estar em Deus. Que foi que ele disse? Que a gente pode comer de toda a árvore, menos daquela. Não foi assim. Ele sabe que no dia que tu comer, tu vai ser igual a ele. E quem não conhece quem é, tem crise de identidade e passa a olhar para as coisas de baixo. Deixa de olhar para o
direcionamento que veio do céu para olhar para o direcionamento da serpente que está embaixo. Até quando eu e você vamos emprestar o nosso ouvido para a serpente falar? Até quando eu e você vamos emprestar o nosso ouvido para a serpente plantar a semente da maldade? Para a serpente plantar a semente do engano? Entenda, Eva e Adão já eram. Quem não se lembra quando Deus iniciou a criação, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas quem não entende quem era em Deus tem crise de identidade e acaba mudando o direcionamento de olhar para o alto para olhar para as coisas de baixo, para olhar para as coisas do mundo. Quando Adão e Eva olham para baixo, eles pecam e caem. Quando Davi ele sai daquilo que Deus levantou ele para ser, ele cai. Deus levanta ele como rei, como um grande guerreiro, a qual ele vencia grandes batalhas. Quem não se lembra que quando ele, Saul, entraram dentro da cidade, as mulheres louvavam da seguinte forma: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Era guerreiro, tinha identidade, tinha raiz em Deus. Mas no dia quando ele deixou de ir para a batalha, no dia que ele deixou de ir para a guerra, para ficar onde? Para ficar no palácio, para ficar em casa, ele perde a direção, ele sobe para cima, vai para a varanda, vai começar a olhar o seu rei, o seu palácio. Aleluia. Já parou para pensar que toda a vida, quando a gente para de olhar para aquele que nos deu, e a gente passa a olhar para nós e dizer: olha aqui que eu conquistei, olha aqui que eu ganhei, o inimigo vai ganhando espaço e a gente acaba ficando como Davi. Quando ele está ali admirando todas as riquezas que ele possui em toda a terra que Deus lhe deu, ele vai olhar para baixo. E quando a gente olhamos para as coisas de baixo do mundo, a gente somos atraídos e engodados pela nossa ótica. Porque nem tudo aquilo que parece bonito, nem tudo aquilo que parece bom, nem tudo aquilo que parece desejável é de Deus. Vou falar para quem está solteiro. Olha, mas é linda, é formosa. Cuidado, procura saber mais um pouco. Será que está disposto a fazer comida, a varrer casa, a lavar prato? Será que está disposto a estar contigo quando você estiver na escassez, andando de pé? A gente temos que parar de olhar para a ótica e passar a ver mais um caráter. Até parece ser uma pessoa boa, mas pergunta o pai, pergunta a mãe, procura saber do vizinho. As mulheres: eita, esse é o meu varão, é lindo demais, olha que postura, olha ali, meu Deus. Procura saber quem ele é dentro de casa, como ele trata o pai, como ele trata a mãe, como ele trata os irmãos. Porque pode parecer até bonito, pode aparecer até ser um príncipe, mas por dentro pode ser sapo, pode ser laço. E Davi ele vai ser atraído, ele vai ser enlodado pelos seus desejos. E ele vai cair, ele vai pecar. Porque quem tem crise, quem não se conhece, acaba caindo. Mas quando eu olho para a pessoa de Cristo, eu vejo que ele tem um direcionamento. Ele não está preocupado com as coisas de baixo, ele está preocupado com as coisas do alto. Ele era rei, mas se fez servo. Ele tinha trono, mas ele decidiu nascer na manjedoura. Ele poderia estar nos grandes palácios, mas ele iniciou o seu ministério sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. E por companhia tinha lá quem? O mesmo que engodou Eva, o mesmo que engodou Adão, o mesmo que engodou Davi. E ele até tentou engodar Deus, mas quem sabe quem é? Não precisa provar para ninguém, não precisa mandar mensagem, não precisa postar em direta.
Porque quem sabe quem é em Deus não vai precisar falar uma palavra. Por quê? Porque o céu que reconhece a tua autoridade e a tua chamada é o mesmo céu que vai descer no deserto para te sustentar. Se tu és o Filho de Deus, toca nas pedras. As pedras estão aonde? Estão em cima ou estão embaixo? Toca nessas pedras e manda elas se transformar em pão. Mas Jesus já sabia quem ele era no Jordão, porque Deus falou em público: esse é o meu filho amado, a quem tanto me comprazo. É porque o diabo ele quer te confundir. Como é que tu é filho? Como é que tu é filha? Como é que tu é herdeiro? Como é que tu é herdeira? E é tanta prova, é tanta pancada, é tanta dor, é tanta lágrima. Será que esse deserto não acaba? É Deus dizendo para você: permaneça da maneira que você está. Enquanto o diabo quiser confundir a tua identidade, e você resistindo, permanecendo, vai acontecer comigo e com você o que aconteceu com Jesus. Nosso irmão Tiago, ele disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode tentar para a esquerda, mas pega o teu escudo e maneja a tua espada. Ele pode tentar pela direita, mas pega o teu escudo e manuseia a tua espada. Ele pode tentar pela frente, pela retaguarda, mas quem tem identidade em Deus permanece firme no propósito, porque a gente entendemos que a nossa espera não está nas coisas da terra. A nossa espera continua centralizada em Deus. Quem permanece firme no deserto, Deus ele manda a providência do céu, não da terra. O diabo vai te apresentar pedra, Deus vai te dar pão do céu. O diabo vai querer confundir, Deus ele vai te dar direcionamento e estratégia para você se portar. Aleluia. Ele chama aquela mulher, ele dá um direcionamento a ela. O que me chama a atenção é que ela vai vivenciar o milagre tanto que ela esperava. Talvez você hoje chegou aqui confundido pela medicina. Talvez até hoje você chorou muitas noites por aquele familiar. Mas o pregador que hoje te ministra não nasceu no berço evangélico. O pregador que hoje te ministra, ele foi forjado dentro do cárcere, dentro da cadeia. Jesus ele chegou na CPPL 4, enquanto eu dizia da seguinte forma: se for para ser crente, não vou ser crente dentro de prisão. Se for para ser crente, não vou ser crente dentro de cadeia. Me envolvi na criminalidade aos 13 anos. Quando atingi a maioridade, fui preso pela primeira vez, porque pela minha menoridade, muitas vezes os homens tentaram pôr a mão em mim e não conseguiam. Tentavam me prender, mas não conseguiam me prender. Quando atingi a maioridade, fui preso pela primeira vez, fui para o Carrapicho. Lá no Carrapicho, Deus, assim como falava aqui fora, continuava falando comigo. Mas eu decidi não seguir a fé em Cristo. Mesmo Ele me dando tantas provas, tantas evidências, eu endureci o meu coração, eu resisti à voz do Espírito Santo, porque eu não queria vivenciar mudança. Porque Jesus ele fala, Jesus ele toca, mas o problema nem sempre está nas pessoas. Quando a gente mudamos a direção e passamos a olhar para nós, a gente passamos a reconhecer que verdadeiramente o problema nunca foi as pessoas, o problema sempre esteve em nós. Tem muitas pessoas que dizem: não vou para a igreja porque na igreja tem isso, na igreja tem aquilo. Fulano passou por isso, fulano passou por aquilo. Não, o que foi que fulano fez, Beltrano fez dentro da igreja? O escândalo, todo mundo está sabendo. Mas o problema nem sempre está nas pessoas, o problema às vezes está em nós. É pessoas que pensam que são boas demais, mas se elas pararem de olhar para cá para dentro e passarem a olhar para dentro da sua família, elas vão entender que a família cristã, ela é igual a qualquer outra família. Não me entenda mal. Dentro de casa, a gente não temos só o trigo, a gente também temos o joio. Dentro de casa, a gente não temos só as ovelhas branquinhas, às vezes a gente temos aquelas ovelhas negras. E nem por isso você mudou de família. Nem por isso você deixou de ser familiar daquela pessoa. Por ao contrário, às vezes o que dá mais dor de cabeça é o mais amado.
Às vezes o que dá mais dor de cabeça é o que a gente se apega mais. É o que a gente luta mais. Aleluia! Eu quero te dizer, você não precisa mudar de ministério. Você precisa apenas olhar para você, reconhecer a sua identidade e passar a dar um testemunho. Porque Deus, ele não conta com muitos, ele conta apenas com um. E esse um pode ser você. Pare de buscar defeito nas pessoas e passe a se autoanalisar. Porque quando a gente se analisamos, a gente passamos a ter um direcionamento em Deus. E talvez Deus, ele conta com você para ser o espelho daquela casa. Talvez Deus, ele conta para você para ser espelho naquele trabalho. Talvez Deus conta para você para ser espelho na faculdade, na escola. Aonde você passar vai ter alguém que vai olhar. Ela é diferente, ela é diferente. Por quê? Porque passamos a ter identidade, raízes em Deus. E já não andamos mais olhando para coisas da terra. Andamos olhando para as coisas do céu. Até temos, até possuímos, até conquistamos, mas entendemos que a nossa prioridade é eterna. Deus chegou na vida daquela mulher, assim como chegou na minha vida. Dentro do carrapicho, para encerrar, comecei a levantar a bandeira da facção. Saí aqui para fora. Pensava que eu era alguma coisa, mas eu nunca fui nada. Pensei que eu podia até alguma coisa, mas eu nunca pude nada. Eu apenas desfrutava de algo chamado misericórdia, porque o meu pecado era digno de morte. O meu pecado era digno de condenação. E passei 4 meses só na liberdade. Estou eu na CPPL 4, como eu disse outrora. E Deus olhou para aquele jovem, já desde 13 anos no tráfico, envolvido com facção, andando armado. E ele viu o que os homens da terra não conseguiam ver. E eu vim hoje ministrar para você e te dizer: eu não sei o que você está passando, meu santo. Eu não sei o que você está passando, minha santa. Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Até hoje você andou olhando para as coisas debaixo da terra. Até hoje você andou lutando para conquistar aquilo que é terreno. Mas eu quero te dizer, Deus, ele chega aqui hoje para mudar o curso da tua vida, para mudar o curso da tua história, para mudar a tua trajetória e para te dizer da seguinte forma: você não vai precisar buscar aprovações daqui de baixo. Você só precisa da aprovação eterna que vem da pessoa de Jesus. Mas pregador, minha família não acredita em mim. Mas pregador, meus amigos não acreditam em mim. Mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que mudou a minha vida, o mesmo Deus que mudou a minha história dentro daquele cárcere, tem poder, capacidade para mudar a tua vida, para mudar a vida dos teus, para mudar o teu destino e a tua trajetória. E talvez alguém diz: mas já faz tanto tempo. Mas escuta algo da parte de Deus: o tempo nunca vai mudar quem Deus é. Talvez alguém nos nossos dias atuais diga: não vejo mais milagre. Deus mudou. Deus não mudou. É apenas nós que mudamos. Mas quando a gente encontramos direcionamento, quando a gente passamos a ter fé, como a Santa de Deus diz, a gente desfrutamos do extraordinário de Deus. Deus me tirou daquele lugar. E hoje olha aqui onde é que eu estou. Quem diria, pastor? Eu quero te dizer, continue lutando, continue insistindo, continue planejando. Porque Deus, ele está contigo nesta guerra. Aleluia! Ele vai chegar com uma palavra rima para mudar a tua história e a história dos teus. E aqui eu já entrego a minha oportunidade ao pastor. E para finalizar eu digo: saia daqui, permaneça tendo a sua identidade em Deus e sendo direcionado pelo céu. Amém, igreja? Tem alguém para se reconciliar nessa noite? Ninguém? Ninguém para se reconciliar? Nós vamos ficar de pé, vamos estar orando pela reconciliação, irmão. Para você se reconciliar, não precisa você estar fazendo. Você vai estender as suas mãos para cá. Tenha vergonha não, venha na frente. Domingo, nossa Santa Ceia. Quero estar comunicando que
Sábado seria a nossa primeira terapia com a bispa, mas foi cancelado devido a ela estar enferma. Então a gente vai marcar para uma outra próxima oportunidade. Amém? Quem vai estar orando pela vida desse servo de Deus comigo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e amado, aqui está, Senhor da glória, os teus filhos, Pai, que tomaram uma decisão corajosa. Meu Deus, decisão essa, Pai, a qual, aleluia, o céu se abre, meu Senhor, neste lugar, para dizer, meu Deus, aleluia, Pai, que este casal diante de Ti, Senhor, está renovando a sua aliança, a qual, meu Deus, o nome, ó Pai, escrito no livro da vida, onde uma festa acontece, ó Pai querido, anunciando, ó Pai da glória, que os Teus filhos, ó Pai, estão, meu Deus, tomando, ó Pai, uma decisão preciosa, diante dos céus e diante as testemunhas, Pai da terra. Vem, meu Deus querido, fortalecê-los, Pai, nesta caminhada, blindando, ó Pai, aleluia, Senhor, com a Tua presença, Pai, conduzindo no centro, ó Pai, da Tua vontade, direcionando a cada dia, Pai, até, meu Deus, que o Senhor volte. Meu Deus, eu quero Te pedir, Senhor, pela vida, Pai, dos Teus servos, Pai, que aqui estão na frente, a Tua serva irmã Edilene, Senhor. Vem, meu Deus, fortalecer os passos, a caminhada. Ser com cada um, Senhor, que nesta noite, ó Pai, se fez presente na Tua casa. Meu Deus, para Te adorar, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Porque sabemos, ó Pai, que na proporção que nós adoramos, ó Pai, o céu se abre, meu Deus, a nosso favor. E quando se abre, meu Deus, se abre para quebrar com toda a ferramenta, Pai, do inferno que contra as nossas vidas. Ah, Paizinho querido, eu creio, ó Pai da glória, que esta noite não é diferente como aconteceu com aquela mulher. Ah, Senhor da glória, algo sobrenatural está a se realizar dentro de um campo espiritual para se materializar dentro do reino físico, meu Senhor. Porque o Senhor já começou a quebrar fortaleza, o Senhor já começou a quebrar correntes, o Senhor já começou a quebrar cadeias, o Senhor já começou a visitar corações, ó Pai, neste lugar, que não é um local qualquer, é um santuário, ó Pai, onde a Tua presença é manifesta. E eu creio, ó Pai querido, que onde há 2 ou 3 reunidos, ó Pai, no Teu nome, há algo, ó Pai, acontecendo dentro, ó Pai, daquilo que nós não podemos ver, mas dentro, ó Pai querido, de um campo espiritual. O Senhor está, Senhor, por desfazer obras do mal, o Senhor está por desmanchar, meu Deus, toda a ferramenta preparada do adversário contra a vida dos Teus filhos, meu Deus, dentro de uma área familiar, dentro da área da saúde, onde eu creio, ó Pai da glória, que há, Senhor da glória, uma unção sendo, ó Pai da glória, ministrada e derramada, Pai, nos corações, para tocar, para curar, ah, Senhor da glória, para libertar, para fazer, meu Deus, aquilo que a mão do homem não pode fazer. Nesta noite, ó Pai querido, visita esta casa, visita esta família, visita, meu Deus, o problemático, aquele, Pai, que tem dado trabalho, que tem dado dor de cabeça, mas o Teu filho, a Tua filha, veio, meu Deus, a este lugar interceder, clamar, e nós sabemos, ó Pai, que quando a igreja clama, quando a igreja, Pai, intercede, o Senhor visita, Pai querido, com a mão poderosa, até quem não acreditava vai começar a crer, Senhor da glória, na mudança, vai começar a crer na transformação. Ah, Senhor querido, porque nós queremos declarar no poder do Teu nome, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta noite, ó Pai da glória, faz o que eu não posso fazer, porque o que eu posso fazer, eu estou aqui clamando, intercedendo, e dentro, ó Pai, desta ótica espiritual, a qual é uma conexão da terra com o céu, eu creio, ó Pai da glória, que anjos já foram, meu Deus, ordenados ao nosso respeito, para dar livramento àqueles, ó Pai, a qual fazem parte, ó Pai da glória, da nossa família, que tanto, ó Pai, colocamos
diante de Ti, para que o Senhor venha fazer a Tua obra. Ah, Senhor querido, guarda, debaixo, ó Pai, da Tua potente mão. Ah, Senhor da glória, vai gerando temor, vai gerando naquele coração de pedra, vai esmiuçando, quebrando na noite desse dia, meu Senhor da glória. Traz para a Tua casa, ah, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe, assim, meu Deus, como o Senhor marcou o encontro conosco, para que pudéssemos estar aqui. Faz da mesma maneira na vida dele, na vida dela, a qual ninguém, Senhor da glória, danada, a qual muitos, ó Pai, diz que não tem mais jeito, sair da solução, porque a única solução é o cemitério ou cadeia, mas para Ti nada é impossível, e operando o Senhor ninguém vai impedir, porque nós queremos declarar que vai entrar por estas portas, vai se render diante de Ti, para ser missionário da Tua casa, para ser missionário, ó Pai, da Tua casa, ser adorador, adoradora, porque os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade estão aqui, Senhor, clamando, estão aqui, meu Deus, adorando. E eu creio, ó Pai da glória, aonde há um coração contrito e aquebrantado, o Senhor não resiste, o Senhor visita, o Senhor projeta o milagre, ó Pai, a qual já está, aleluia, decretado nos céus para a nossa vida. Nesta noite, ó Pai querido, vem nos conduzir para o nosso lar em segurança, nos conduz debaixo da Tua potente mão, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, ó Pai, de todo mal, nos dando, ó Deus, uma noite de paz, uma noite tranquila. É assim, meu Deus, que eu Te oro e Te agradeço. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diz: que a paz de Cristo vos abençoe poderosamente.